Hare Krishna, boa noite. Vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é, pelo Templo de Suzano. Vou cantar um pouquinho. Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari. Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é, o capítulo 18, conclusão, a perfeição da renúncia. Hoje leremos os textos 24 e 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatu kamepsuna karma sahankarena vapunaha kriyate bahulayasam tadrajasan udahritam. Yatu kamepsuna karma sahankarena vapunaha kriyate bahulayasam tadrajasam udahritam. Palavra por palavra, yat, aquilo que, tu, mas, kama ipsuna, com resultado fruitivo, karma, trabalho, sahankarena, com o ego, va, ou, punaha, novamente, kriyate, executado, bahula ayasan, com grande labor, tat, isso, rajasan, no modo da paixão, udahritam, disse que é. Então, tradução, mas a ação que se executa com grande esforço por parte de uma pessoa que busca gratificar seus sentidos e que se executa por um sentido de falso ego, chama-se ação no modo da paixão. Aí o texto 25. Anubandam chayan hinsam anapeksha chapaurusham mohat arabhyate karma yatat kamasan uchate. Verso palavra por palavra. Anubandam, cativeiro futuro. Kshayan, distraído. Himsan, violência. Anapekshya, sem considerar as consequências. Cha, também. Paurusham, afligindo os outros. Mohat, pela ilusão. Arabhyate, começou. Karma, trabalho. Yat, isso. Tat, que. Tamasam, no modo da ignorância. Uchate, disse que é. Tradução. E a ação executada em ignorância e ilusão, sem se considerar o cativeiro ou as consequências futuras, que inflige dano e não é prática, é considerada ação no modo da ignorância. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada.
Uma pessoa tem que dar conta de suas ações para o Estado ou para os agentes do Senhor Supremo, chamados os Jamadutas. O trabalho irresponsável é uma distração, porque destrói os princípios regulativos das injunções das Escrituras. Esse trabalho se baseia geralmente na violência e angustia outras entidades vivas. Tal trabalho irresponsável é levado a cabo à luz da experiência pessoal. Isso se chama ilusão, e todo esse trabalho ilusório é um produto no modo da ignorância. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Sanyarupa Kadat Mahyanda Dat Sapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Kopesha Kopkakanta Radakanta Namostute Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Yatu kame psuna karma sahankarena va punaha kriyate bahulayasan tadrajasan udavritam. Mas a ação que se executa com grande esforço por parte de uma pessoa que busca gratificar seus desejos e que se executa por um sentido de falso ego chama-se ação no modo da paixão. Anubandam kshayan hinsan anapekshya chapaurusham Mohad Arabiate Karma Yatatamasan Uchate. E a ação executada em ignorância e ilusão, sem se considerar o cativeiro ou as consequências futuras, que inflige dano e não é prática, é considerada ação no modo da ignorância. Hare Krishna Sandarshana, minhas reverências também. Bom, vamos lá. 2 versos importantes. Claro, todos os versos, 700 versos são importantes do Gita, né? Mas esses 2 versos, eles conotam ações. Ações no modo da bondade e ações no modo da paixão. Primeiramente, a gente vê que tudo é vinculado à consciência. Tudo é consciência. Então, não é a ação em específico, mas sim o resultado que eu busco por tal ação. Né, a atitude que eu tomo por tal ação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender claramente que esse mundo, ouvir a Krishna, minhas reverências, Prabhu. Quanto tempo, saudades, pô. Então, primeiramente a gente tem que entender que tudo é consciência. Tudo é a forma que eu vejo, o que eu trato e que eu ajo de acordo com a minha visão de mundo. Então, o primeiro passo que uma pessoa que quer ter vida séria, vida espiritual, é verificar sua visão de mundo. Em que eu baseio? Eu me baseio em que para agir? Né? Porque olha aqui, ó, uma ação executada, vamos ver primeiro a da paixão. A ação que se executa com grande esforço por parte de uma pessoa que busca gratificar seus desejos. Então, o princípio importante nessa frase, né, é aquele que busca gratificar o desejo. Então, ninguém está falando que é uma ação específica, fazer tal coisa. Não. Qual que é a meta que eu tenho em agir de tal forma? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Se a pessoa rala, né, a gente vê... a sociedade glorifica pessoas que trabalham bastante, pessoas que se dedicam muito à sua família ou ao seu trabalho, né? Essa glorificação hoje funciona porque a maioria não se dedica, nem se dedica às coisas, né? Porque está no modo da ignorância. Mas dizendo no modo da paixão, a pessoa que se dedica demais, se pratica muita austeridade. Suman Shil, Hare Krishna. Então a pessoa que se dedica demais para gratificar os seus desejos ou gratificar sua família, né, ou sua cidade, seu estado, qualquer altruísmo, né, está no modo da paixão. E junto disso ele executa por um sentido de falso ego. E 2 pontos principais: ele exagera
no trabalho, exagera no esforço para gratificar seus sentidos, né? Isso daí é uma das qualificações que destroem o serviço devocional, né? Estou tentando lembrar do verso agora do Shipa de Shamrita, que Srila Rupa Goswami cita as 6 qualidades, né? As 6 atitudes que ajudam na vida espiritual e as 6 que não ajudam, né? Utsahan Nishchaya Daira Tatakarma Pravartanat, né? Esse verso fala do que faz bem. E aquilo que faz mal, um deles, né, é Ati-ahara, ou Atihara, né? O A duplo ou A simples, né? Se esforçar demais por algo, né? Ou se esforçar de menos por algo, né? Então nós temos que estar numa posição de esforço necessário para a vida material. Atyahara, obrigado, Vira. Atyahara prayasyascha prajalpo niyamagraha, né? Na verdade é prayasya, né? Que é esforçar-se por vida material, né? Fazer força à toa, que não traz força, que não traz a vida espiritual para a gente, né? Todo e qualquer tipo de atitude que seja tomada, né, simplesmente para eu poder desfrutar desse mundo material, grosseira ou sutilmente, grosseira é desfrutar mesmo dos sentidos, né, e grosseira e sutilmente executar por falso prestígio, né, mesmo em nome de ser serviço devocional, isso não o é, né, por quê? Porque o que vale é a consciência e não a atividade. Então, muito importante para nós devotos, né, nós que queremos viver devoto, é estarmos sempre, né, com incansável atenção, verificando qual é o sentido que estamos dando para as atividades que estamos tomando, né? É claro que quando eu estou fazendo para a deidade, quando eu estou fazendo para o templo, né, grosseiramente já me vincula a uma energia material, né, a uma energia espiritual. Porém, o resultado da minha meditação tem que ser consciência de Krishna. Uma vez a mãe Thakura, eu estava falando um pouco aí no festival de sábado, e a mãe Thakura deu um exemplo que ficou muito marcado para mim, né? Que um outro devoto havia comentado sobre isso, que toda vez que fazemos um serviço devocional, escrevemos uma carta para Krishna, né? E serviço devocional maculado com desejo, no modo da paixão, como está sendo dito, é um envelope vazio. Quando Krishna abre o envelope, está vazio. Então, o que queremos escrever numa carta para Krishna? Estamos no momento do Snana Yatra, né? Que estamos escrevendo cartas para o Sr. Jagannatha, não é? Mas as cartas que o Sr. Jagannatha mais lê são as cartas que vêm do nosso coração, porque o próprio Krishna fala no Gita Sarvasatyaham Hridisa Nivishto, né? Eu estou no coração de todo mundo, né? Mata Smriti Jnana Apuranantya, dando inteligência, conhecimento, esquecimento, lembrança, né, de acordo com o que a pessoa quer. Né. Ele fala também que ele é o Padrastha Anumantatya, ele é a testemunha e o outorgador. O que é isso? Né? Ele está verificando dentro do coração da própria alma, né, qual é o desejo dela. E ele dá, ele outorga, ele dá o que aquela alma precisa e o que aquela alma deseja. Então, Krishna fica muito feliz com o seu devoto que serve um devoto dele diretamente, né, ou dentro da sucessão discipular, mas mais feliz mesmo ele fica quando essa ação, essa atitude é imaculada. Ela não está imaculada nem pela paixão, nem pela ignorância, né, e nem pela bondade, porque ela está vinculada à bondade pura, acima da bondade, da paixão e da ignorância. E isso tudo é consciência, isso tudo é cultura,
Isso tudo ninguém pode medir. Só Krishna no coração de cada um de nós. Por isso da necessidade de sermos muito introspectivos e sinceros na nossa vida espiritual, né? Externamente as pessoas acham que que existem serviços mais qualificados ou mais importantes na visão de Krishna, mas isso não é verdade também. E isso está nas escrituras, né? No Ramayana, quando Hanuman manda as formigas saírem da frente porque ele tinha um serviço importante, que uma pedra que Hanuman levasse para construir a ponte lá, né? Era muito mais serviço do que aquelas formigas fariam durante milhares de anos, vamos dizer, centenas de anos, né? Mas, quando ele fez isso, o Sr. Ramachandra deu uma bronca dele falando que ele também precisava daquelas formigas, porque não é o tamanho do serviço, mas o tamanho do uso da energia que nós temos. Então, eu lembro muito bem quando uma Enchiniketa abandonou o corpo e a Charadeva falou na cerimônia dela, né? Um dos comentários que ele fez foi esse, que realmente, normalmente a gente acha que são só os líderes, pessoas proeminentes na sociedade que crescem na consciência de Krishna. E ele deu o exemplo dela, que nunca foi líder, nunca precisou aparecer muito e que teve um bom caminho na vida espiritual, né? Bom, o outro verso, falando também agora do modo da ignorância, é a ação executada em ignorância e ilusão, sem se considerar o cativeiro e as consequências futuras, que inflige dano e não é prática, é considerada ação no modo da ignorância. Então, essas ações então são mais complicadas ainda, porque o autor dessas ações ele não está nem aí com o resultado, com o que isso vai trazer para ele, né? A gente vê hoje na nossa sociedade, eu estava vindo, né, hoje do trabalho pensando nisso, que eu estava ouvindo uma aula de Charadeva, falando do ateísmo, né, da doideira do ateísmo, e eu estava pensando que nas outras eras o ateísmo não existe, né? Nas outras eras todo mundo serve a Krishna de alguma forma. Todo mundo entende que para desfrutar desse mundo precisa de Krishna também. Então, pratica atividades, pratica sacrifícios a Krishna ou aos seus intermediários, mas todos têm uma ideia de que existe algo ou alguém acima, algo não, mas alguém acima da gente, chegando aí à suprema personalidade de Deus. E nós somos tão desafortunados que nessa era de Kali as pessoas têm coragem de achar que são o resultado do seu trabalho. E isso se envolve completamente ao modo da ignorância, porque essas pessoas pensando desse jeito, elas estão jogadas à sorte, né? Por quê? Porque aquela pessoa que já vem com um pouco de índole, né, por karma mesmo, para viver um pouco melhor, para seguir alguns ditames morais e éticos, vive isso porque sente internamente isso, né? Outros que não têm isso, eles pecam deliberadamente. Não estão preocupados com o outro, não estão preocupados com nada. Eles agem assim, sem considerar o cativeiro ou as consequências futuras, porque para ele não existe futuro. Imagina, né? Uma pessoa entendendo que o mundo acaba quando ele morre. Para que ele vai seguir regras, regulações? Para que ele vai se preocupar com o outro? Só se ele tiver isso já intrínseco nele. Porque se ele não tiver, para que ele vai fazer isso? Olha que nível de ignorância essas pessoas estão. Então nós estamos vivendo numa época, na era de Kali, né, em que realmente a religião, religiosidade, ética e moral, ela não existe. Ela é baseada em pontos como pregos na areia. Ela é baseada em fundamentos completamente irrisórios, completamente desvinculados da verdade. Então a gente vê discussões gigantescas, né? Nós temos ditos sábios, filósofos hoje, como Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, né? O outro que participa junto dele, aquele outro que participa junto dele se declara
altamente ateu, né? E são os pensadores de hoje que discutem moral e ética, né? Então, eles partem de princípios completamente especulativos. Eles estão vinculados ao modo da ignorância e da paixão. Normalmente da ignorância, porque eles partem do princípio disso, eles não têm preocupação com os resultados, né? Então, isso é muito perigoso na vida de um estudante seriamente inquisitivo, como o Bhagavatam chama o devoto, aquele que quer avançar espiritualmente. Porque o devoto já sabe que existem regras, né? Que existe uma lei suprema. Então, assim, o que ele faz? Ele estuda a lei suprema, se encaixa no máximo que ele pode dentro dessa lei suprema e toca a vida. E a vida dele modifica. A vida dessa pessoa que vive dessa forma, ela modifica. Porque é o que fala, quando Krishna fala do modo da paixão, vamos dizer assim, que ele fala Kamaesha, Krodaesha, Rajaguna, Samudbhava, Mahasano, Mahapapma, Vidyanam e Vairinam, né? Ele fala que é somente a luxúria, Arjuna, porque na verdade essa resposta é dada por uma pergunta que Arjuna faz. Arjuna pergunta o que é que faz com que eu saiba que eu não devo fazer algo e mesmo assim eu cometa essas atividades que, na minha visão, não deveriam ser cometidas, né? Aí Krishna fala isso, ele fala assim, é a luxúria, é o desejo de desfrutar desse mundo, é isso daqui, ó. É uma ação que se executa de grande esforço, que busca gratificar os desejos. Isso é tido como luxúria. Às vezes, por uma ideia cultural judaico-cristã, nós achamos que a luxúria está vinculada à vida sexual. Vida sexual desenfreada ou fora da regulação das escrituras, ele também é luxúria. Mas, querer desejar, desfrutar de qualquer coisa desse mundo é tido como luxúria, né, por Krishna no Bhagavad Gita. Então ele fala assim que é somente a luxúria, o desejo de desfrutar desse mundo, Arjuna, que faz com que você haja sem querer agir dessa forma, né? E ele fala que isso nasce Kamaesha, Krodaesha, nasce Rajaguna, Samudbhava, nasce do modo da paixão, e depois dessa luxúria ela vira ira. E depois confusão mental, que ele fala depois. Mas aí nesse pedaço ele fala que vira ira. E isso daí nasce do modo da paixão, que é o desfrutar arduamente, trabalhar arduamente por um desfrute desse mundo material, né? Mahasano, Mahapapma, Vidyanam e Vairinam. Isso daí causa os pecados, né, que acontecem, e é o que acaba com a inteligência, né, da alma corporificada. E aí, Krishna dá uma resposta de como resolver isso. Porque ele fala assim, Tasma Twan Indriyani Adal. Portanto, Arjuna, regule-se, Niyamiya, né? Pratique a regulação. Por quê? Porque regular-se tira a pessoa do modo de paixão e ignorância e coloca ele no modo da bondade. Então, façam sadhana para si, né? A gente tem o costume também no movimento de achar que sadhana é aquele que Prabhupada estipulou dentro do templo. Realmente isso é um sadhana, mas aquelas pessoas que não vivem no templo devem criar um sadhana para si, né? Que hora acordar, que hora ir dormir, que hora canta sua japa, que hora estuda, que hora trabalha. Então faça um niyamya, regula-se, porque com essa regulação ela vai jogando a mentalidade da pessoa para o modo da bondade. Só uma pessoa na bondade se regula e se regra por incentivo espiritual. E só uma pessoa no modo da bondade mantém-se, que é o mais importante, durante bastante tempo dentro dessa regra e regulação. E aí vai refinando suas atividades e suas atitudes, ainda materiais, espírito materiais, vamos dizer assim, espírito misturado entre materiais e espirituais, até que ela consegue só praticar vida espiritual, mesmo com atividades aparentemente materiais.
que Krishna também fala isso no Bhagavad Gita, que uma pessoa que pratica um devoto sério, né, um devoto puro, que pode praticar atividades materiais, mas mesmo assim ele não está vinculado a essas atividades materiais, porque a consciência desse devoto é a prática do serviço a Krishna o tempo todo. Acho que é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, aguardo aí vocês colocarem alguma coisa, quiser comentar, perguntar, fiquem à vontade. Estamos no meio da maratona, né? Aqui no Templo de Jundiaí, a gente está aí vivendo a maratona de livros de Prabhupada novamente. É o primeiro mês que a gente faz isso, está muito legal, né? E também estamos próximos ao Ratha Yatra, serviços muito importantes da Prabhupada, tanto o Ratha Yatra como a Maratona Transcendental, distribuição de livros de Prabhupada. Então, acho que é isso daí. Acho que mais ninguém, né? Então, muito obrigado aí por estarem aí. Sirvam a Krishna cada vez com mais sinceridade. Estudem muito para entender o que é servir a Krishna, como se serve a Krishna de forma adequada. Ok? Hare Krishna, boa noite.